Os desafios e incertezas do cenário econômico brasileiro para este ano deram o tom da última reunião do Conselho Técnico da CNC em 2013. Composto por personalidades da vida cultural, política e intelectual brasileira, o órgão assessora a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Entre as atribuições do Conselho Técnico da CNC estão estudos sobre temas econômicos, sociais e políticos relevantes para o país. Os membros do Conselho Técnico da CNC manifestaram preocupação quanto aos rumos da economia brasileira e à realização dos investimentos na infraestrutura. O presidente da CNC, Antônio Oliveira Santos, que também preside o Conselho Técnico, resumiu o anseio dos empresários que desejam que o país recupere o clima de confiança e busque solucionar obstáculos como a crescente carga tributária e a burocracia excessiva. Com relação às dificuldades geradas pela burocracia, o presidente da CNC fez uma crítica contundente ao e-social, novo sistema do governo para monitoramento das informações trabalhistas, previdenciárias e de folha de pagamento. Segundo Antônio Oliveira Santos, o e-social preocupa não pela prestação das informações em si, mas pela forma como está sendo implementado. Para abordar a questão das expectativas e os rumos da economia brasileira em 2014, a TV CNC ouviu o consultor econômico da CNC, Hernani Galveias, o vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas, Sérgio Quintela, e o vice-presidente do Instituto Liberal, Roberto Fente. O que esperar da economia brasileira em 2014? Olha, para usar uma imagem fácil de ser apreendida, eu diria que a economia brasileira está funcionando com um freio de mão puxado. O que significa isso? Significa que existem muitas travas. A economia não consegue caminhar ou crescer de acordo com o seu potencial, porque existem muitos impedimentos, muitos obstáculos. Aí a primeira pergunta que ocorre é: que obstáculos são esses? E a resposta vem rápida. O primeiro obstáculo é a presença excessiva do governo, é a carga tributária e o peso da administração fiscal. Depois vem outros: a ineficiência dos transportes, a distribuição equivocada da renda nacional, mas basicamente é isso. É provável que o Brasil não vá assistir, nesses próximos anos, crescimentos muito maiores do que 3%, 2,5%, 3%. O que não é inteiramente insatisfatório, porque o crescimento populacional brasileiro hoje é relativamente baixo. Ele está em torno de 1,5% ou 1,8%, o que significa que 3% produz um crescimento da renda média da população, ainda que, se possível, pudessem ser maiores. É um ano político, é um ano em que dificilmente o governo terá condições de exercer o maior controle sobre os seus gastos. Então, tudo isto criará um cenário que, com toda franqueza, não é muito diferente do cenário que tivemos em 2013. Isto é, provavelmente continuaremos com um crescimento ainda baixo, pelo menos com relação às expectativas do povo brasileiro. A inflação dificilmente cederá muito, então continuaremos com uma inflação relativamente alta, particularmente no que diz respeito aos preços não controlados, né, os preços livres. A inflação é muito mais alta para os preços livres do que para os preços sujeitos a controles. Aquele modelo de atuar no crescimento econômico através do consumo está, pelo menos temporariamente, esgotado em função dos limites de crédito, do endividamento das famílias. Portanto, o caminho hoje não é pela via do consumo, mas pela via do investimento. Investimentos e o gargalo da infraestrutura. A economia só cresce se houver investimentos adequados. Se você tem uma taxa de retorno de 20%, para crescer 4% ou 5%, precisa investir mais de 20%. Nós só investimos 17% ou 18%, então está faltando gás, está faltando lubrificação para que o motor possa girar com alta velocidade. O governo tem um produto nacional que é a soma dos bens e serviços que o país pode produzir. Se ele gasta mais em custeio, evidentemente que falta investimento, porque só tem uma maneira de dividir, metade para custeio e metade para investimento. Se você gasta mais em custeio, falta para investimento. Não haverá, a meu ver,
sucesso nos investimentos se não houver a participação do setor privado, seja ele nacional, seja ele estrangeiro, seja ele combinado, setor estrangeiro e setor privado para investimento. É claro que a participação do governo é importante, mas o governo tem limitações fiscais muito grandes. Então, a confiança é fundamental. Que o governo transmita ao empresário de que as regras pactuadas serão cumpridas e aí, a meu ver, nós teremos interesses dos investidores privados brasileiros e dos investidores privados estrangeiros para, se for o caso, compor com o governo um leque de recursos para viabilizar os investimentos necessários em infraestrutura. A confiança dos empresários. A confiança resulta do relacionamento do governo com o setor privado. Então, o setor privado está sendo maltratado, é a maneira como a gente coloca isso mais simplesmente. De que maneira? Porque o governo está invadindo muito a área do mercado, o governo está dificultando, está criando uma pesada burocracia e o governo está criando também uma instabilidade, uma insegurança jurídica. Confiança é, de todos os itens de investimento, o mais barato, mas é também o mais fácil de ser perdido. Há um certo conjunto de incertezas que foram criadas com algumas intervenções do governo. Elas começaram no controle de tarifas de ônibus, depois se expandiram para pedágios, depois foram ocorridas igualmente no campo do setor elétrico. Isso tudo gerou um certo grau de incerteza. E essa incerteza faz com que o investidor se retraia. Veja o caso da Petrobras e o caso da Eletrobras, dois setores de grande importância, as duas maiores empresas do Brasil. O governo desestruturou a Petrobras. Lógico que os investidores que vêm juntos com a Petrobras estão retraídos. Fez a mesma coisa com a Eletrobras. Os investidores estão retraídos. Então, não há confiança, não há segurança jurídica para que o empresário tenha a garantia de que o seu investimento tem um risco reduzido. Eu creio que hoje há uma perda de confiança generalizada no país, não só com relação ao governo, mas pior ainda com relação às nossas instituições. Nós não estamos conseguindo transformar o Brasil naquele Brasil que todos desejam. É claro que isso acontece contra um pano de fundo de enorme inclusão social que vem ocorrendo na sociedade brasileira. Isso ocorre, sem dúvida alguma, com a melhoria dos padrões de vida da população, mas é um fato de que essa melhoria não está sendo percebida pela população que protesta. E quando eu digo a população que protesta, não só aqueles que foram para as ruas, mas muitos que apoiaram o fato daqueles terem ido para as ruas. Inflação, medidas de controle e a retomada dos juros altos. A alta da taxa de juros tem efeitos no Brasil negativos no que diz respeito à inflação e tem efeitos positivos no que diz respeito ao aumento da competitividade da indústria e do comércio brasileiros. Não vai ser um ano fácil e vai ser um ano de eleições e a história nos ensina que anos de eleições são anos de gastos muito grandes do governo. O ano de 2015, seja ele quem for o presidente, será um ano ainda mais difícil do que 2014, porque se não forem feitas as necessárias tratativas de redução do déficit fiscal brasileiro, em 2014 terão que ser feitas em 2015, porque o país ainda está em situação boa, tem reservas cambiais expressivas de 370 bilhões de dólares, mas o endividamento público está crescendo permanentemente em taxas muito elevadas e isso precisa ser contido para que o Brasil não seja retirado do grau de investimento. Se por alguma razão isto vier a ocorrer, muito provavelmente o investimento externo que aporta ao país sofrerá restrições, já que muitos fundos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, estão impedidos de investir em ativos de países cujo grau de investimento é inferior. Há um desejo de todos nós de que o Brasil melhore, de que o Brasil vá para frente. E eu acho que essas coisas às vezes se materializam e podem contrarrestar possíveis danos à nossa economia.